Hoje você vai aprender a delícia gelada do Zé Curubu. Como alguns inscritos que vêm aqui no canal e falam assim, esse canal é uma viagem, meu, delícias geladas. Então hoje você vai aprender. Eu vou dar um tapa na tua cara para você aprender logo de cara que tudo o que está acontecendo 2019, 2020, 2021 já acontecia na época de Cristo, 500 anos depois de Cristo, tem histórias dos templários com isso, o ano de 1920, 1940, 1970, 1998 e agora 2019, 2020 e 2021. Então simplesmente tudo que está acontecendo é um reflexo de uma engrenagem que sempre está rodando no mundo. O que você está falando, Beto? O que você está falando? Estou falando isso aqui, ó. Isso aqui veio para ficar, não vai embora, tá? O que eu estou falando para você é disso aqui, ó. Você coloca a delícia gelada, tá? Delícia gelada, que delícia, que delícia. Então o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa para você, tá? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu tenho fotos aqui, evidências, que a história da humanidade que foi contada para você não é a história verdadeira. Não é, nunca foi nem será. A história que contam para você, tava lá senhor feudal, tava lá os servos arando a terra, aí tinha um cara em cima de um burro, levando tecido, sal, aí colocam nos livros de geografia e história da escola pública, né, que eles carregavam carne e o cavalo suava e aquele suor salgado passava. Delícia gelada. Sempre vão contar uma história para você da mais mirabolante possível. É mais fácil você entender que a criação do universo veio de um princípio chamado Deus do que você acreditar nessa probabilidade absurdamente impossível de acontecer como nós estamos vivendo agora. Tá bom? É só você olhar. Se nós viemos pela teoria da evolução das espécies, por que o ser humano só degrada e não evolui? Simples assim, é tapa na cara. Então olha só o que eu tenho que mostrar para você aqui. Aqui tem algumas fotos e eu coloquei também as referências para você poder aprender sobre máscara, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, deixa eu só falar uma coisinha para você. Coloca na tua cabeça. A nova normalidade é a máscara para sempre. Coloca na tua cabeça. No ano de 1920, quando aconteceu o mesmo problema, conhecido por muitos como gripe espanhola, tinha outros nomes lá, simplesmente ficaram 20 anos, a obrigatoriedade de 1920 a 1930 com a focinheira, e depois mais alguns longos anos. Inclusive, eu cheguei a colocar aqui a delícia gelada do século, né? Que fala basicamente o seguinte, ó. Mesmo depois disso aqui, o uso de máscara será necessário por 2 anos. Você acha, né? Vão só prolongando isso aí. Não, só mais um ano, só mais 6 meses. Só mais 6 meses, só mais 6 meses, só mais um ano. E aí vai. Você tem quantas vidas? Eu não sei quantas vidas você tem, mas eu acredito que é uma, né? Então você não pode esperar muito a vida toda, porque você um dia você vai morrer, né? Então, é o que tá falando, é a delícia gelada. Zé Curubu, pica-pau, Zé Curubu. Então simplesmente é o mundo que nós vivemos hoje. Eu vou mostrar pra você. Agora, antes de iniciar esse vídeo, rapidinho, é simples e rápido. Se eu fosse você, eu conhecia o meu trabalho. Aqui na descrição desse vídeo tem um Linktree. Você clica nele, vai lá no Como Vencer Todas, tem 50% de desconto e eu ensino para você técnicas de empreendedorismo, marketplace, marketing digital, bitcoins, tudo o que você precisa saber para você não demorar 70 anos para você comprar o seu sítio, alguma coisa. Eu, por exemplo, aqui, ó, tenho a minha fazenda, essa aqui é a minha segunda casa. Estou usando para trabalhar, depois, sei lá, eu volto para casa de madeira. Então, simplesmente acontece o seguinte, você não pode demorar 70 anos. Você não sabe, meu irmão, você tá vendo as coisas acontecerem. Não tem tanto tempo assim, você não pode nem pensar mais em aposentadoria, nem tirar férias. Então, existem épocas em nossas vidas que nós temos que dar 300%. Eu mesmo não estou dormindo, cara. Eu estou trabalhando o dia inteiro. Páscoa, trabalhei. Sábado, domingo, eu trabalho. Eu trabalho todos os dias. Não tem um dia sequer que eu não trabalho. Porque eu tenho um objetivo que eu preciso alcançar em 2 anos.
Preciso fazer isso acontecer em 2 anos. Vou trabalhar até conseguir. Porque eu sei que está vindo para frente aí. Isso aqui que você está vendo é marolinha. É marolinha. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Tem links aí na descrição. Procure saber. Porque realmente, eu se fosse você, daria valor para esse conhecimento, tá? No final do vídeo eu falo um pouco mais sobre isso. Bom, vamos lá. Como é que é o nome disso aqui? Ó, gas mask. Máscara de gás em inglês, tá? Do ano de 1920 até 1930. Foram 10 anos nos Estados Unidos, tá? Então tá aí a máscara, tá? 1920 a 1930. Nós temos aqui na Germânia, tá? O uso de máscara para criançada. Você não podia brincar na rua. É um perigo, é um perigo. Você respirar ar puro, é um perigo, um perigo. Então simplesmente a criançada tinha que usar máscara na rua. Então, por exemplo, se você tinha filhos e fosse deixar eles brincar na rua, tinha que usar máscara. E, inclusive, no ano de 1900, antes da G2, da G1, antes do que aconteceu na Espanha e na Europa, olha, de novo, máscara. E você pode reparar bem que essa máscara aqui, ela não está protegendo em nada. Ela tem um buraco aqui, é somente a privação da voz libertadora. Simples assim. Então você vê que eles colocaram até mesmo no gado do cara, tá? É a nova realidade. Esse desenho aqui, ó, ele retrata o que é a medicina. Então, por exemplo, o desenho é recente, é um desenho renascentista, porém, esse tal de Doctor aí, que tem uma cara esticada, eu não quero falar aqui por causa de evitar censura, esse aí, ele já foi retratado 500 anos após Cristo. Já estavam se retratando desses caras na Europa. E até hoje tem esses caras. Aí você fala, tá, mas o que essa máscara significa? Significa uma criatura chamada Nightmare, ok? É uma criatura que é descendente de Pan, que simplesmente Pan vem de pandêmico, pandemia, pandemônio. Então simplesmente é o senhor das doenças. E essa máscara é o quê? É o mensageiro da morte. É o homem que agora tem o poder da doença nas mãos. Que delícia, delícia gelada, delícia dos séculos. Ó, que heresias! Então simplesmente era isso no passado. Só que os livros de história não vão te ensinar isso da maneira correta. Olha aqui, Steampunk, ano de 1900. O cara indo trabalhar no ano de 1900. Olha que delícia. Delícias geladas, delícias do século. Zé Curubu e Pica-Pau. Então você vê, o cara tá lá indo trabalhar no ano de 1900. Usando, né, o que parece essa máscara, tá? Isso aqui, ó, é um processo de descontaminação que é feito no hospital no ano de 1930. Então, simplesmente, o que está acontecendo aqui é o quê? Essa enfermeira, ela está envelopando os possíveis doentes todo em plástico. É delícia gelada, né? E não era o plástico que nós temos hoje em dia, era um trem grosso, tá? Então a coisa vai piorando aqui, ó. Esse aqui é um hospital britânico na G2. Por exemplo, só para tu ter ideia, quem fosse ter filhos no ano de 1940 e tivesse na Inglaterra, tivesse ali perto da Europa, ali na Inglaterra, quando entrasse no hospital, assim que tivesse o parto, primeiro que a mulher ela tem parto com isso aí na cara. É simples assim, ela tem parto com isso aqui na cara, sufocante. Aí depois que ela tem o bebê, logo depois que limpam o bebê, já colocam nisso aqui. Porque o ar puro não pode mais. Não pode mais respirar o ar puro. Porque tem borboletas, tem coelhinhos. E tudo isso contamina. Radiation. Então é isso. Então é isso que nós estamos vivendo. Olha a cara do moleque. A cara de tristeza e remorso do moleque que simplesmente é obrigado a usar isso para brincar na rua. Delícias geladas, né? E essa aqui, olha só, dentro da casa, 1940. Isso foi provavelmente na Europa, após a G2, 1940. Delícias geladas. Então olha para você ver, dentro da própria casa. Pois é. Quando eu falo para você assistir o filme 1984 de George Orwell, começar a estudar esses livros, começar a entender que é um ambiguismo, essa história de direita e esquerda, tudo igual. Quando eu falo para a pessoa, não, política, meu amigo, esquece, desiste de política, não fala de política, não estude, você tem que fazer o para sua família, longe de política. Quando eu falo, parece que é brincadeira, mas quando bate na bunda, aí o pessoal acorda, né? Eu falei no ano de 2016 que a gasolina chegaria a 5,20, falei, pensando,
1,80. Ah, é? Tá aí, ó, 6, 7 reais já. Não é porque eu sou profeta, não. É fácil de ver. Lá na frente tem um grande abismo. Eu tô vendo um abismo. É simples assim. Então vamos lá. Vamos continuar. Aí para piorar, deixa eu voltar isso aqui. Aí para piorar a situação, nós temos o quê? A mesma máscara de medicina sendo usada por bruxaria. É aquilo que eu venho falando de floresta. Nunca é bom você se embocar na floresta, porque a floresta ela tem uma ancestralidade nefilim ali, de anjos caídos, maus espíritos. É só você olhar meus vídeos de nefilins, de montanhas que eram seres que vieram a óbito e foram petrificados. E onde é que estão esses espíritos que não foram concebidos por Deus? No céu que não está. E o inferno ainda não chegou ao julgamento. Então estão aonde? Perambulando pela terra. E aí eu falo para você, não é um bom lugar. Por isso que os índios nunca iam para a floresta sozinhos, né? Eles tinham códigos. Tinha que estender a mão quando chegasse, porque se tivesse 6 dedos era nefilim, não eram seres humanos. Não podia olhar para o espelho, não podia olhar para a água, porque tinha medo de ser seduzido pelos espíritos. Eles pediam permissão para entrar na floresta. Era um saco naquela época. Então simplesmente é isso, ó. Escola do ano de 1920, antes da G1, antes da G2. Delícias geladas, olha só. As escolas do ano 1920, ó, indo para a escola. Que delícia, né? Olha só, indo trabalhar no ano de 1939. Inclusive a criança trabalhava nessa época, tá? Trabalhava. Então, olha só, indo trabalhar no ano de 1939, ó. Então é isso, era isso que acontecia, tá? Dentro das escolas, olha lá, ó, dentro das escolas, tá? E olha que coisa mais bizarra do mundo. Você fala assim, eu vou tomar um sol, aumentar minha imunidade, vou na praia, ter um pouco de lazer. Não, não pode não. Mas no passado também não podia não. Então os caras que, depois de um certo tempo, eles permitiram ir na praia. Mas tinha que usar essas coisas aqui, ó, delícias geladas. Aí, claro, nessa época começaram a ficar um pouco menos pior. Você vê pessoas atrás que estavam sem, mas era obrigatório, tá? Então aqui, e aí você fala, esses caras do passado, né, tem alguma lógica? Tem alguma? Olha só, isso aqui é uma máscara de flúor. Sim, sem brincadeira. O mesmo composto que o Bigodudo usou para dizimar milhares de pessoas foi usado para a criação de máscaras. Delícias geladas. Então essa é a história da humanidade. Sangue, suor, lágrimas. Essa é a história da humanidade. Não é uma história bonita, tá? Então assim, 1920, os leitos da cama, né? Lotado, lotado, lotado. Na Rússia também, lotado, lotado. Uma cidade inteira usando máscara, né? Obrigatoriedade. Aquela criatura que eu falei para vocês, essa aqui, ó, conhecido como Nightmare, tá? É uma retratação renascentista, mas é basicamente demônio Pan, que vem aí de Pangeia, a era pré-diluviana, quando o ser humano era ração para gigante. Tá aí, ó. É o ódio que esses seres têm com os seres humanos. Nós, seres humanos, basta que a gente nos redima perante a Cristo para sermos salvos. Esses seres, não importa o que eles fazem, serão sempre condenados. Porque simplesmente o coração deles está voltado para o mal. Simples assim. Deus nem dá mais oportunidade para esses seres. Aí eles se revoltam contra os seres humanos. Essa é a única e verdadeira jeito. É a única e verdadeira. Então uma coisa é surreal. Aqui, ó. Maternidade na Inglaterra. Olha que delícias. Delícias geladas. Olha só. Você consegue imaginar isso aqui? Você tem um filho e olha como é que eles vêm trazendo o seu filho. Delícias geladas. Que delícias, né? Então era isso que era no passado, tá? Pegando um ônibus lá, com máscaras, na Europa, né? Eu vou pegar essa imagem aqui daqui a pouco. Beijo. Beijo, né? Como é que se beijava no ano de 1900? Como é que era? Era Romeu e Julieta? Você aprendeu nos livros de escola sobre Romeu e Julieta, que fazia serenata no violão. É mesmo? É mesmo? Tá aqui, ó. Ano de 1900 beijava-se assim, ó, duas máscaras encostando uma na outra. Deixa eu pegar. E não mudou muita coisa. O ano de 1998 teve um grande problema também, que eles, ó, delícias geladas, né? Pois é. Então vai continuando, ó. O que é isso aqui?
O que é isso? Adivinha só. Tá vendo? A mesma coisa que usava na época da escravidão. Mudou muita coisa não, meu amigo. Não mudou muita coisa não. Então tá aqui como que se era o exemplo, tá? E como é que é hoje, né? As delícias geladas, né? As delícias geladas. É como o filme de Matrix. É como o Morpheus mesmo diz. Você está preso numa prisão que você não pode ver, ouvir e nem tocar. Uma prisão onde simplesmente não usam mais a força bruta, mas usam a força psicológica para te coagir. Uma prisão tão tenebrosa que faz parecer as prisões de calabouço uma marolinha. Porque é tanta ludibriação e angústia no coração do ser humano que simplesmente ele está puramente condenado, a não ser que ele se liberte de tudo isso. Graças a todos nós tem Jesus, né? Então vamos continuar. Casamento na ilha de Izu. Olha lá, ó, olha que delícia. Casamentozinho na ilha de Izu, tá? Cachorro na G1. Olha que delícia. Na G1. Olha só, 1920. Um cara tentando cheirar uma flor. Não pode. Flor. Que isso? Que isso? Os pólenes. Os pólenes malvados. Os pólenes transmórficos. Se você cheirar, você bate as botas. Os pólenes não podem. Então era isso. Então vamos continuar. Aí tem, claro, do mesmo modo que existe gado escravo, parará poruru ser, parará poruru tá, né? Que só pensa naquilo, da mesma maneira que só existe isso aí, existe hoje em dia, é fácil de eu te explicar isso. E aí, qual vai ser? Exatamente, o gado. Da mesma maneira que existe hoje em dia, existia no passado. Aí o cara falando que faça arte, make art, not war, não guerra. Faça arte, não guerra. Olha que delícias, delícias geladas. Então o cara ele tá com um trambolho no rosto, ok? E ele não quer lutar como os antepassados lutaram, não. Não, ele não quer isso. Ele disse, não, vamos fazer arte, vamos fazer uma artezinha aqui. Inclusive, o rock, o movimento rock dos anos 1960 e 70, teve até aquele evento bem famoso que teve Jimi Hendrix, entre outros, que foi lá nos Estados Unidos, foi numa fazenda. Pois é o movimento dos fica tranquilada, fica viagem. É isso aí, ó. É isso aí. É o povo do passado. Aqui, ó. Seita secreta. Que delícias, né? Mera coincidência, ano de 1800, mera coincidência. Eu não consigo imaginar onde é que colocaram isso aqui, né? Eu não consigo imaginar onde é que colocaram isso aqui, né? Então, para você ver, aí tem livros, né, ocultistas que falam sobre isso. Nós temos a delícia gelada, que mesmo que depois que você fizer isso aqui, você vai ter que continuar usando. Só mais 6 meses, só mais 2 meses, 3 mesinhos aqui, 4 mesinhos ali. Tá entendendo? Não, só aguenta mais um. Então é isso, meu irmão. Olha que delícia. Olha que delícia. O cara no escritório trabalhando, olha que delícia, um cilindro de oxigênio. Porque o ar puro é malvado. Malvado. Então olha que delícia. Delícia do século. Né? Que delícias. Olha que delícias, né? O ar é malvado, bate nele, que ar malvado. Vou fazer um testão no Twitter para esse ar malvado, ar malvado. Pois é o que nós temos hoje em dia. É o que nós temos hoje em dia. Então, eu não vou dizer minha opinião sobre isso, porque realmente eu quero que tudo isso aqui, mas eu vou dizer uma coisa para você. Vê se você acorda. Vê se você toma jeito. As coisas não vão voltar a ser o que eram antes. Coloca na tua cabeça, a gasolina está chegando a praticamente R$7. O preço das coisas está crescendo. Sabe por que existiu a G1 e a G2, meu irmão? Pega os registros históricos da G1 e da G2, tá? Se você pegar os registros históricos, você vai perceber que de morte por tiroteio só foi o dia D. Que foi um dia assim de milhares de pessoas, foram 2.000, 3.000 mortes. O resto da guerra morria pouca gente demais. Agora, como é que eles davam cabo na população? Doenças, pandemias.
Simples. Então, o que aconteceu? Teve a Revolução Industrial, não precisou mais de tantos seres humanos, não precisou mais. Então faziam trabalhos que você ganhava. Olha só, você tinha 3 filhos, 4 filhos, você ficava no portão da empresa. Sério, você pode pesquisar isso. Ficava no portão da empresa, chegava um cara de manhã, umas 6 horas da manhã, ele olhava assim pro cara musculoso, pro cara com a boa dentária, olhava assim, ó, vem cá você para trabalhar, vem cá você para trabalhar. Chamava umas 15 pessoas e o resto ia embora, não tinha o que comer. Aí os que trabalhavam recebiam uns 2, 3 pães, que eram o suficiente para alimentar a família, com pão apenas. E no dia seguinte ele tinha que estar lá na fila. E era isso todos os santos dias. Se o cara perdesse a mão numa prensa, enfaixava e continuava. Ele tem que garantir o pão da família. E se ele ficasse sem o pulso, no dia seguinte ele não trabalhava. A família morria de... Então assim, foi se você olhar a história da humanidade, as G foram pouquíssimos, foram menos de 0,000000001%. Agora, os problemas de saúde, de fome, foram absurdos. E estão se repetindo. Vai chegar um certo ponto, eu vou te falar uma coisa, que o preço do arroz vai estar R$50, o feijão vai estar 30, a gasolina vai estar uns 12. Ai, 12 reais, esses caras... Pois é, eu falei que ia ficar 5,50 lá, 6 reais, ninguém acreditou, já chegou, né? Daqui a 5 anos vai estar quanto? Pois é. Então vai chegar um certo ponto que a gasolina vai ficar uns 20, 30 reais. O seu salário não vai dar para pagar. Não vai dar. É impossível que o seu salário consiga pagar por isso. Tá entendendo? Não dá. É simples. Então acontecem essas revoluções silenciosas, o povo começa a morrer nas ruas. E aí entra aquelas histórias da G2, que eles faziam grandes crateras, jogavam os corpos lá e tampavam. É o que faziam no passado. Mas hoje tem uns caixões da F para lá EMA. Que delícia. Então é isso. Vai criando revoluções. É isso que você tem que entender. As coisas não vão melhorar. Você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: meu irmão, olha só, eu tenho uma família para criar. Eu tenho que resolver a minha situação financeira. Não dá para você depender só do seu trabalho. Mas eu chego cansado em casa. Se você não der o seu máximo, escute bem, é melhor você dar o seu máximo agora e se resguardar do que lá na frente não tiver como mais dar o seu máximo. É o que eu tô fazendo. Eu não tô dormindo, cara. Eu não tô dormindo. Assim, quando eu deito na cama, 7, 8 segundos eu durmo, mas é poucas horas. Eu vou dormir tipo 1h da meia-noite. Porque eu tenho esse canal para gerenciar, tem um outro canal americano para gerenciar, tem os alunos, tem um trabalho, tem 2 projetos com a minha esposa de máscara e o projeto que eu tenho agora que como é que é o nome? Prata coloidal, que ela vai começar a fabricar, nós vamos começar a vender. Então eu estou fazendo. Por quê? Porque tem que ganhar um montante agora para consolidar a sua vida e resolver as coisas numa não dependência do sistema. Tá entendendo? Porque depois a coisa vem pior. Então é o que eu venho falando para você, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, só para tu ter ideia, tá? Eu peguei essa minha propriedade aqui, eu tô remodelando ela para colocar fabricações aqui. Por exemplo, nós vamos ter máscara, prata, ouro e cobre coloidal. Ormus, eu vou começar a fabricar aqui também. E outros projetos que eu vou estar aqui. Por exemplo, eu quero colocar uma estação de trabalho ali, ó. Depois eu vou mostrar que tá uma bagunça aqui. Para quê? Para o meu canal americano tá rodando em live. O dia inteiro na live. Canal americano ganhando em dólar. Então é trabalho. Por quê? Porque eu sei que daqui a 2 anos não vai ter mais. É simples, é simples. Eu não posso pensar que eu vou ficar trabalhando de forma constante, que daqui a 10 anos vai ter emprego para todo mundo. Não vai, cara. Eu tenho que pensar assim, cara, eu tenho 2 anos para realizar meus projetos. Daqui a 2 anos não vai ter mais. É só você olhar, por exemplo, o que aconteceu na G2, na Grã-Bretanha, na Alemanha. Na Alemanha, principalmente, os caras tinham montantes de dinheiro, só usavam para poder acender lareira. Então você tem que fazer investimentos, transformar o dinheiro em alguma coisa interessante. E quando você olha a história da humanidade, a história verdadeira da humanidade, os únicos que sobreviviam eram os fazendeiros. Era a galera que morava no meio do mato. Não estou dizendo que tem que fiar numa floresta. É os únicos que sobreviviam. Inclusive na G2, a Alemanha fazia isso. Elas iam em fazendas, né? O cara ia lá e repassava parte do alimento dele para a Alemanha. Mas o interessante era o seguinte: se você souber trabalhar, tem uma coisa que eu vou falar para você bem brevemente aqui. Dá para você plantar na floresta, dá para você criar uma biodiversidade de árvores frutíferas mesclado com árvores naturais, você limpar o terreno e você colocar, chama agrofloresta. Você planta
leguminosas, batata, tudo na floresta. Então quem vê de longe é uma floresta, mas você que plantou, você sabe onde está cada coisa. Então são coisas que você precisa fazer. Você pode ter a sua plantação, óbvio, na fazenda, mas você precisa pegar alguns lugares e plantar também. Por quê? Porque quando chegar esses problemas, eles vão pegar o que você tem. E você precisa ter para a tua família. Então tem coisas que você precisa fazer. Eu não quero ficar falando aqui, porque eu não vou falar a minha estratégia. Não estou dizendo que eu estou me preparando, não. Estou dizendo o seguinte, a história da humanidade, desde que se sabe, o pessoal fala mal do senhor feudal, o pessoal fala mal dos plebeus, por quê? Porque eram fazendeiros. Eram os caras que sobreviviam. Passava fome, frio, passava guerra, os caras sobreviviam. Então a fazenda e o sítio, por estar longe da cidade, ter difícil acesso, não é tão interessante o investimento para chegar naquele local e começar a parar esses caras. Não é tão interessante. Então você tem que ter algo discreto. E é isso que eu falo. Você vai demorar quanto tempo? 20 anos não dá, 30 anos não dá. Então, por exemplo, vou dar uma dica para você. Uma dica, tá? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, tá? Fundos. Tá, vamos lá. Olha só, esse aqui é o projeto que eu fiz, tá? É o projeto que eu fiz da máscara, ok? Então, basicamente é o seguinte, a prensa que faz isso aqui, tá? Olha que coisa simples. Eu vou só te falar isso. Olha que coisa simples, tá? Deixa eu mostrar pra você. Você está tendo oportunidade, se você conhecer o meu trabalho, como vencer todos, eu te ensino isso aí, é óbvio. E não é R$600, estou dando desconto de 50%, tá saindo R$300, menos de R$300, ainda tem um conteúdo premium. Isso aqui, ó, se você quiser pegar o nome, pega o nome aí, ó, Inova, pega o nome aí, tá? Pode pegar esse nome aqui, ó, pode dar print, é isso aqui, ó, cabo USB-C, tá bom? A moeda, mas como é que é possível ser tão barato? Porque a moeda chinesa é desvalorizada, simples assim, a moeda chinesa é como se fosse R$1 nosso, como se fosse 60 do deles. Então isso aqui, ó, você compra isso aqui por $2, às vezes $3, mas você compra e quando você pega o custo de 100 unidades, através de sites de importação, sai centavos. Você vende o mais barato, R$8. Tem gente que está vendendo isso aqui por 15 no Mercado Livre, custa 70 centavos. Se você vende isso aqui, ó, R$8, você, por exemplo, coloca no Mercado Livre, na Shopee, no OLX, em tudo quanto é canto de marketplace e bota para vender sem medo, sem dó, sem piedade. Empreendedorismo tem que ser agressivo. Você não pode ficar pensando que você vai ganhar por mês. Um mês seu você tem que ganhar para o ano inteiro. É no mínimo isso. Se você quiser, né, se resguardar a sua família. Então isso é um projeto. Projeto que eu estou tendo, tá? Já deu resultado, tá dando. Outra coisa que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Que é as marcas. Eu já expliquei isso aqui. Cara, como que é fácil fazer isso aqui? Eu vou instalar a prensa aqui nessa casa, que é a segunda casa da minha propriedade, vou colocar a prensa ali, vou estruturar tudo, do zero. Só para você ver, eu vou pegar isso aqui, do zero, vou botar o desenho, imprimir, vou prensar e vou mostrar para você como é que sai. Você gasta, com o saco de embalagem, você gasta R$3 para fazer isso aqui. Se tu chega supermercado, lotérica, estação de trem, metrô, lotado de gente trabalhando, cara, você vende isso aqui, ó. O pessoal adora anime, adora essas estampas coloridas. Isso aqui não é convencional. Você pega isso aqui, você fala assim, ó, custa R$30, mas eu dou um desconto para você, eu faço por 25. E você vai lá e faz venda. Custa R$3, você ganhou 22. Se você vender praticamente 40 dessas num dia, começa a trabalhar às 7 horas da manhã e termina de trabalhar no período que tá encerrando as atividades, se você conseguir vender 40, 50, e não é difícil, porque é tipo uma venda a cada 30 minutos, 20 minutos, por exemplo, você consegue, tá? Você consegue simplesmente tirar R$1.000 por dia de lucro. R$1.000 por dia. Simples assim. A prensa custa usada, eu comprei a minha usada, custa R$450, R$500. A impressora usada, são R$600, R$700. Se você quiser comprar uma nova, é uns R$1.400. Aí você vai lá, a tinta, tudo, você sabe, faz um investimento inicial. Cara, você vende isso aqui na pós, é fácil. E você vai criando, você vai em pontos estratégicos. Esse dia eu vou aqui, o dia eu vou ali. Então, isso aqui é uma das coisas que eu estou fazendo. A prata coloidal, eu vou começar a fazer a fabricação aqui também. Por exemplo, tem uma empresa chamada Ozon Saúde, que eles fabricam tudo, prata. Os caras fazem venda a rodo. E sem concorrente, tá entendendo?
E não é algo difícil. Trabalhar com eletrólise, com uma água que é destilada por osmose reversa, ozônio, dependendo da destilação que você faz, você pode fazer até mesmo aquela destilação de destilaria, da água ferver e cair o vapor. Cara, é algo fácil de vender. Um potezinho de meio litro custa 60, 70 reais de prata. Acaba rápido demais, mas cura praticamente toda doença. Então todo mundo vai querer comprar. É óbvio, né? Você não tem mais garantia de entrar no hospital e sair de lá vivo. Então o pessoal vai começar a comprar. Então são investimentos que você precisa fazer. Correr atrás, dar o seu corre. Tá entendendo? Então você precisa fazer isso. Eu estou ensinando. Estou te ensinando. Você adquire o Como Vencer Todos, por exemplo. Você pega o meu contato pessoal, eu entro em contato com você via Telegram e eu vou te passando as dicas. Você vai falar, ó, preciso fazer isso, isso, aquilo, e de repente você está conseguindo fazer acontecer. Tá entendendo? Bom, eu queria falar isso para você sobre as máscaras, porque realmente só nos Estados Unidos durou 10 anos. 10 anos. Então, se você for parar para pensar, só passaram 2 anos, faltam 8 ainda. E isso se fosse um padrão que se repetisse. Porque aquela geração ali, os caras eram nervosos. Hoje em dia e aí? Qual vai ser? Então, hoje em dia não tem mais garantia que a população acorde, não tem mais garantia. É durma, dorminhoco, durma, dorminhoco. É isso que é a população de hoje em dia. Bom, eu espero que você tenha entendido. A ideia do vídeo de hoje é te ajudar. Repassei para você conteúdo histórico para você poder entender que realmente as coisas são muito mais complexas do que você imagina. Tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço!